E aí, Fábio? Fábio, tá me ouvindo, Fábio?
Bom, então, pessoal, vamos começar. Com essa parte agora de anestésico e tal. A reação, o que os anestésicos locais causam no sistema cardiovascular. Tá? Então, vamos começar. Os anestésicos locais têm ação direta no miocárdio e na vasculatura periférica. Entretanto, em geral, o sistema cardiovascular parece ser mais resistente aos efeitos de substâncias anestésicas locais do que o sistema nervoso central, como a gente já viu até a aula passada. Então, ação direta sobre o miocárdio. Os anestésicos locais modificam os eventos eletrofisiológicos que ocorrem no miocárdio, de maneira semelhante às suas ações nos nervos periféricos. À medida que aumenta o nível sanguíneo de anestésico local, a velocidade de elevação de várias fases da despolarização miocárdica diminui. Então, não há alteração significativa no potencial da membrana em repouso e não há prolongamento significativo das fases da repolarização nesses nervos. Os anestésicos locais produzem depressão do miocárdio, que está relacionada com o nível sanguíneo do anestésico local. Os anestésicos locais diminuem a excitabilidade elétrica do miocárdio, a velocidade de condução e a força de contração. Essa ação depressora é utilizada como vantagem terapêutica no tratamento do miocárdio hiperexcitável, que se manifesta como várias arritmias cardíacas. Embora muitos anestésicos locais tenham demonstrado ações antiarrítmicas em animais, somente a procaína e a lidocaína apresentam segurança clínica significativa em humanos. A lidocaína é o anestésico local mais amplamente utilizado e exaustivamente estudado. A procainamida é a molécula de procaína com uma ligação amida, que substitui a ligação éster. Por isso, ela é hidrolisada muito mais lentamente que a procaína. A tocainida, um análogo químico da lidocaína, foi introduzida em 84 como antiarrítmico oral, visto que a lidocaína é ineficaz após a sua administração oral. A tocainida também é eficaz no tratamento de arritmias ventriculares, mas é associada a uma incidência de 40% de efeitos adversos, incluindo náuseas, vômitos, tremor, parestesia, a granulocitose e a fibrose pulmonar. A tocainida agrava os sintomas de insuficiência cardíaca congestiva em cerca de 5% dos pacientes e pode provocar arritmia em 1 a 8% dos pacientes. Os níveis sanguíneos de lidocaína desenvolvidos habitualmente após a injeção intraoral de 1 ou 2 tubetes anestésicos, cerca de 0,5 a 2 microgramas por ml, não são associados à atividade cardiodepressora. Um ligeiro aumento nos níveis de lidocaína no sangue ainda não é tóxico, sendo associado a ações antiarrítmicas. Os níveis sanguíneos terapêuticos da lidocaína para atividade antiarrítmica variam de 1,8 a 6 microgramas por ml. A lidocaína é geralmente administrada por via intravenosa, em uma dose maciça de 50 a 100 mg, a velocidade de 25 a 50 mg por minuto. Essa dose baseia-se em 1 a 1,5 mg por quilo de peso a cada 3 ou 5 minutos, e é frequentemente seguida por infusão intravenosa contínua de 1 a 4 mg por minuto. Sinais e sintomas de superdosagem dos anestésicos locais serão observados se o nível sanguíneo ultrapassar 6 microgramas por ml de sangue. A lidocaína é utilizada na clínica principalmente no tratamento de PVCs e de taquicardia ventriculares.
Ela é também empregada como uma substância de classe indeterminada, fundamental no suporte vital cardiovascular avançado e no tratamento de parada cardíaca causada por fibrilação ventricular. As ações cardíacas diretas dos anestésicos locais em níveis sanguíneos acima do nível terapêutico, ou seja, antiarrítmico, incluem redução da contratilidade do miocárdio e diminuição do débito cardíaco, ambas levando a colapso circulatório. Página 2.3 resume os efeitos cardiovasculares no sistema nervoso central, de níveis sanguíneos elevados de anestésico. Aqui. Então, níveis de superdosagem mínima a moderada. Então, os sinais, né? Logorreia, apreensão, excitação, fala arrastada, excitação, gagueira generalizada, levando a contrações e tremores, euforia, a disartria, que é uma dificuldade em articular as palavras, o nistagmo, que é aquela tremedeira que o olho pode ficar fazendo microsacadas, tremendo de um lado para o outro, sudorese, logorreia, e ficar falando demais, vômitos, incapacidade de obedecer a comandos ou de seguir um raciocínio, pressão arterial elevada, frequência cardíaca elevada e frequência respiratória elevada também. Já os níveis de superdosagem moderada a elevada. A gente já tem atividade convulsiva tônico-clônica, seguida por depressão generalizada do sistema nervoso central, queda na pressão arterial, na frequência cardíaca e na frequência respiratória. Sintomas progressivos com aumento dos níveis sanguíneos. Pode vir, então, delírio, tontura, inquietação, nervosismo, sensação de contração antes de se observar a contração verdadeira, gosto metálico na boca, distúrbios visuais, que seria a capacidade de focalizar, ou mesmo ver vultos, pontos pretos também, distúrbios auditivos, como um barulho, um tinido, sem ter realmente esse ruído, sonolência, desorientação e evoluindo até para a perda de consciência. Ação direta na vasculatura periférica. A cocaína é o único anestésico local que produz vasoconstrição de maneira consistente nas doses comumente empregadas. A ropivacaína causa vasoconstrição cutânea, enquanto sua congênere, a bupivacaína, produz a vasodilatação. Todos os outros anestésicos locais produzem vasodilatação periférica, pelo relaxamento da musculatura lisa das paredes dos vasos sanguíneos. Isso resulta em um aumento do fluxo sanguíneo de entrada e de saída do local da deposição do anestésico local. O aumento no fluxo sanguíneo local eleva a velocidade de absorção dessa substância, o que leva, por sua vez, à diminuição da profundidade e da duração da anestesia local, ao aumento do sangramento na área de tratamento e à elevação dos níveis sanguíneos do anestésico local. A tabela 2.11 apresenta os exemplos de níveis sanguíneos máximos atingidos após a injeção do anestésico local com e sem a presença de vasoconstritor. Tabela 2.11, aqui. Então, níveis plasmáticos máximos após a administração de anestésicos locais com e sem vasoconstritor. Então, local de infiltração, local de injeção, né? Seria infiltração, intercostal, ok. Daí os anestésicos que tem a lidocaína e a mepivacaína. Então, ó, a lidocaína, sendo injetada a 400 mg, uma infiltração sem vasoconstritor, a gente tem um nível máximo de 2 microgramas por ml.
Já quando a gente tem a lidocaína com a diluição da adrenalina, a gente tem 1 micrograma por ml. Já no intercostal, nesse espaço intercostal, sem nenhum vasoconstritor, 6,5, e com o vasoconstritor, adrenalina para 200 mil, 5,3. Tá? E a mesma situação vai se dar para a nifacaína também. O efeito primário dos anestésicos locais sobre a pressão arterial é a hipotensão. A procaína produz hipotensão em maior frequência e em um grau mais significativo que a lidocaína. 50% dos pacientes em estudo com o uso de procaína, em comparação com 6% daqueles que fizeram uso da lidocaína. Essa ação é produzida por depressão direta do miocárdio, relaxamento da musculatura lisa da parede do vaso sanguíneo. Em resumo, os efeitos negativos no sistema cardiovascular não são observados até que haja elevação significativa dos níveis sanguíneos dos anestésicos locais. A sequência habitual das ações induzidas por esses anestésicos locais no sistema cardiovascular é a seguinte. Primeiro, em níveis abaixo da superdosagem, há um pequeno aumento ou quase nenhum da pressão arterial, em razão do aumento do débito cardíaco e da frequência cardíaca, como consequência do estímulo da atividade simpática. Há também vasoconstrição direta de alguns leitos vasculares periféricos. 2. Em níveis próximos, porém ainda abaixo da superdosagem, observa-se grau leve de hipotensão. Isso é causado pela ação relaxante direta sobre a musculatura vascular lisa. 3. Em níveis de superdosagem, há uma acentuada hipotensão causada pela diminuição da contratilidade do miocárdio e redução do débito cardíaco e da resistência periférica. 4. Em níveis letais, é observado o colapso cardiovascular, se causado pela vasodilatação periférica maciça e a diminuição da contratilidade do miocárdio e da frequência cardíaca. 5. Alguns anestésicos locais, como a bupivacaína, e em menor grau a ropivacaína e a etidocaína, podem precipitar fibrilação ventricular potencialmente fatal também. Toxicidade tecidual local. O músculo esquelético parece ser mais sensível às propriedades irritantes locais dos anestésicos do que outros tecidos. Injeções intramusculares ou intraorais de articaína, lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína e etidocaína podem produzir alterações do músculo esquelético. Parece que os anestésicos locais de longa duração causam danos mais localizados nos músculos esqueléticos do que a substância de curta duração. As alterações que ocorrem na musculatura esquelética são reversíveis, com completa regeneração muscular em 2 semanas após a administração do anestésico local. Essas alterações musculares não foram associadas a qualquer sinal clínico evidente de irritação local. O efeito no sistema respiratório. Os anestésicos locais exercem um efeito duplo sobre a respiração. Em níveis inferiores à superdosagem, eles têm ação relaxante direta sobre a musculatura lisa do brônquio, enquanto em níveis de superdosagem podem produzir parada respiratória resultante de depressão generalizada do sistema nervoso central. Em geral, a função respiratória não é afetada pelos anestésicos locais, até que atinjam níveis próximos ao da superdosagem. Ações diversas. Bloqueio neuromuscular.
foi demonstrado que muitos anestésicos locais bloqueiam a transmissão neuromuscular em humanos. Isso é o resultado da inibição da difusão de sódio por bloqueio dos canais de cálcio na membrana celular. Essa ação normalmente é discreta e, em geral, clinicamente insignificante. Entretanto, em algumas ocasiões, ela pode se somar à ação produzida por relaxantes musculares que são despolarizantes, por exemplo, a succinilcolina, e não despolarizantes, por exemplo, a tracúrio, tricurona, causando períodos anormalmente prolongados de paralisia muscular. Essas ações são improváveis de ocorrer em um paciente odontológico de nível ambulatorial. Interações medicamentosas. Em geral, os depressores do sistema nervoso central, por exemplo, os analgésicos opioides, as substâncias ansiolíticas, como os benzodiazepínicos, as fenotiazinas e os barbitúricos, quando administrados em conjunto com anestésicos locais, levam à potencialização das ações depressoras dos anestésicos locais sobre o sistema nervoso central. O uso conjunto de anestésicos locais e substâncias que compartilham uma via metabólica comum pode produzir reações adversas, porque maior quantidade da droga vai estar circulante durante um tempo prolongado, que não deveria estar. Tanto os anestésicos locais do tipo éster quanto o relaxante muscular despolarizante succinilcolina requerem a apresentação da pseudocolinestease plasmática para sua hidrólise. A apneia prolongada pode resultar do uso concomitante dessas substâncias. As substâncias que induzem a produção de enzimas microssômicas hepáticas, por exemplo, os barbitúricos, podem alterar a velocidade do metabolismo dos anestésicos locais que são metabolizados nesse órgão, que seria do tipo amida. O aumento da indução das enzimas microssomais hepáticas eleva a velocidade do metabolismo desse anestésico local. A hipertermia maligna. Então, a hipertermia maligna, ou hiperexia, é uma desordem farmacológica na qual uma variante genética do indivíduo altera a resposta dessa pessoa a algumas substâncias. As manifestações clínicas agudas da hipertermia maligna incluem a taquicardia, a taquipneia, a pressão arterial instável, a cianose, a acidose respiratória e metabólica, febre, rigidez muscular, que pode evoluir até para a morte do paciente. A mortalidade varia de 63% a 73%. Muitas substâncias anestésicas comumente utilizadas podem desencadear a hipertermia maligna em alguns indivíduos. Até recentemente, acreditava-se que os anestésicos locais do tipo amida eram capazes de provocar a hipertermia, sendo considerados absolutamente contraindicados a pacientes suscetíveis à hipertermia. A Malignant Hyperthermia Association of the United States, depois da avaliação de pesquisas recentes, concluiu que não há casos documentados na literatura médica ou mesmo odontológica dos últimos 30 anos que sustentem o conceito de que os anestésicos do tipo amida possam desencadear a hipertermia maligna. Então, essa instituição mantém uma página na internet para informações e para instituições de saúde como para pacientes. A gente acabou essa parte de farmacologia dos anestésicos locais e em seguida vem a parte de farmacologia dos vasoconstritores. São substâncias que também estão presentes dentro do nosso tubete anestésico local. Vamos ver. Todos os anestésicos locais injetáveis clinicamente eficazes são vasodilatadores. O grau dessa vasodilatação varia de significativo, que seria a procaína, até o mínimo, que seria a prilocaína e a mipacaína. Também pode variar de acordo com o local de injeção,
e a resposta individual de cada paciente. Após a injeção de anestésico local nos tecidos, os vasos sanguíneos, principalmente arteríolas e capilares, da área dilatam-se, resultando em um aumento dessa perfusão no local, levando às seguintes reações. Primeiro, aumento da taxa de absorção do anestésico local pelo sistema cardiovascular, que por sua vez o remove do local de infiltração, ou seja, ele vai fazer uma redistribuição para o corpo inteiro. Maiores níveis plasmáticos do anestésico local, consequente aumento do risco de toxicidade. Terceiro, diminuição da profundidade e da duração da anestesia, devido à difusão mais rápida da solução anestésica para fora do local da injeção. E aumento do sangramento no local da cirurgia, devido ao aumento da perfusão sanguínea, da vasodilatação. Os vasoconstritores são fármacos que contraem os vasos sanguíneos e, portanto, controlam a perfusão tecidual. Eles são adicionados às soluções anestésicas locais para equilibrar as ações vasodilatadoras intrínsecas. Os vasoconstritores são adições importantes a uma solução anestésica local pelos seguintes fatos. Primeiro, por meio da constrição desses vasos sanguíneos, os vasoconstritores diminuem então o influxo sanguíneo, a perfusão tecidual, para o local da administração do anestésico local. Segundo, a absorção do anestésico local para o sistema cardiovascular vai se tornando mais lenta, resultando em níveis sanguíneos menores. A tabela 3.1 ilustra os níveis sanguíneos de anestésicos locais com esse invado. A gente já viu essa tabela lá em cima. Os níveis sanguíneos do anestésico local são reduzidos, diminuindo assim o risco de toxicidade desse anestésico local para esse paciente. Maiores quantidades de anestésico local penetram no nervo, onde permanecem por períodos mais longos, aumentando em alguns casos de maneira significativa, em outros minimamente, a duração da ação da presença de anestésicos locais. Os vasoconstritores diminuem o sangramento no local da administração. Portanto, eles são úteis quando é previsto sangramento elevado, por exemplo, durante um procedimento cirúrgico, extração de 2, 3 elementos dentários, exemplo. Os vasoconstritores comumente utilizados em conjunto com os anestésicos locais injetáveis são quimicamente idênticos ou semelhantes aos mediadores do sistema nervoso simpático, que seria a adrenalina e a noradrenalina. Assim, as ações dos vasoconstritores assemelham-se tanto à resposta dos nervos adrenérgicos, que diz respeito à estimulação, que eles são classificados como agentes simpático-miméticos ou adrenérgicos. Os fármacos têm muitas ações clínicas além da vasoconstrição. Os fármacos simpático-miméticos também podem ser classificados de acordo com a sua estrutura química e seu modo de ação. A classificação dos agentes simpático-miméticos pela estrutura química está relacionada à presença ou ausência de um núcleo catecol. O catecol é o ortodihidroxibenzeno. Os fármacos simpático-miméticos, que têm radicais hidroxila, OH, na terceira e na quarta posições do anel aromático, são denominados de catecóis. Se eles contêm um grupo amina ligado à cadeia lateral alifática, são designados como catecolaminas. A adrenalina, a noradrenalina e a dopamina são as catecolaminas naturais do sistema nervoso simpático. Isoproterenol e levonorfina são catecolaminas sintéticas. Os vasoconstritores que não possuem grupos hidroxila na terceira e na quarta posições da molécula aromática não são catecóis, mas são aminas, pois apresentam um grupo NH2 ligado à cadeia lateral alifática. Então, o que seriam essas daí das catecolaminas? A gente pode encontrar
os nossos anestésicos locais. O primeiro aí que seria a adrenalina, que também é chamado de epinefrina, a noradrenalina, que é chamada de norepinefrina também, a levonorfina, a isoproterenol e a dopamina. O que é não catecolamina, que seriam as anfetaminas, metafetaminas, efedrina, menfetamina, hidroxianfetamina, metaraminol, metotoxamina, fenilefrina. A felipressina, um análogo sintético do polipeptídeo vasopressor, o hormônio antidiurético, está disponível em muitos países como vasoconstritor. Até o momento da redação desse livro, a felipressina não está disponível nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, só está disponível com a prilocaína. Modos de ação. 3 categorias de aminas simpático-miméticas. Três categorias de aminas simpático-miméticas são conhecidas: os fármacos de ação direta, que exercem sua ação diretamente nos receptores adrenérgicos, os fármacos de ação indireta, que atuam através da liberação de noradrenalina nas terminações nervosas adrenérgicas, e os fármacos de ação mista, com ação direta e indireta. Então, esses receptores adrenérgicos. Os receptores adrenérgicos são encontrados na maioria dos tecidos do corpo. O conceito de receptores adrenérgicos foi proposto por Alquist em 1948 e é bem aceito atualmente. Alquist reconheceu 2 tipos de receptores adrenérgicos, denominados de alfa-adrenérgicos e beta-adrenérgicos, com base nas ações inibitórias ou excitatórias das catecolaminas dos músculos. A ativação dos receptores alfa por um agente simpático mimético comumente produz uma resposta que inclui a contração do músculo liso, da parede do vaso sanguíneo, e com base nas diferenças em sua função e localização, os receptores alfa têm sido divididos em subcategorias, enquanto que os receptores alfa-1 são excitatórios, pós-sinápticos, e os receptores alfa-2 são inibidores pós-sinápticos. A ativação dos receptores beta produz relaxamento do músculo liso da parede do vaso e também a broncodilatação. E a estimulação cardíaca também, aumento da frequência e da força de contração. Os receptores beta são ainda divididos também em beta 1 e beta 2. Os receptores beta 1 são encontrados no coração e no intestino delgado, que são responsáveis pela estimulação cardíaca e pela lipólise. Os receptores beta 2 são encontrados nos brônquios, leitos vasculares e no útero, produzindo broncodilatação e vasodilatação. A tabela 2.3 ilustra a diferença nos variados graus de atividade dos receptores alfa e beta de 3 vasoconstritores usados atualmente na odontologia. Então, tabela 3.2, ok. Efeito sistêmico das aminas simpático-miméticas. É um órgão efetor. Aí a gente tem o sistema cardiovascular, a pressão arterial, a circulação periférica, o sistema respiratório, o geniturinário e mesmo a musculatura lisa também. Tá? Então, olha, a frequência cardíaca. Positivo quer dizer o quê? Que tem um aumento, um incremento. Negativo, de menos, ou que não causa, né? Então, a noradrenalina não causa alteração da frequência cardíaca. Já o volume sistólico, aí a gente tem um fator positivo para a adrenalina e um fator positivo fora da noradrenalina.
Débito cardíaco, né? A adrenalina favorece o débito cardíaco e a noradrenalina não favorece ou favorece muito pouco. As arritmias, a adrenalina favorece muito, juntamente com a noradrenalina. E o fluxo sanguíneo coronário é favorecido pela adrenalina, mais, e também pela noradrenalina. A pressão arterial, a sistólica, é aumentado nos dois casos, e a média tende a ser um pouco maior com a noradrenalina. E a diastólica, quase nenhuma ou muito pouco é percebida com a adrenalina, e é observado bem, né, essa alteração utilizando a noradrenalina. Já no caso da circulação periférica, resistência periférica arterial. Aí a gente tem um fator negativo, a adrenalina não causa isso, mas a noradrenalina causa com maior impacto aí. O fluxo sanguíneo cerebral positivo, quer dizer, é bem baixo a adrenalina, e na noradrenalina é zero ou inexistente ou muito pouco, né? Afeta muito pouco esse fluxo cerebral. Fluxo sanguíneo cutâneo é irrelevante para todos os dois vasoconstritores. E o fluxo sanguíneo hispânico também, que aí a gente tem um fluxo sanguíneo muito maior com a adrenalina do que na noradrenalina. Sistema respiratório, tem a broncodilatação da adrenalina e não tem nenhuma atividade da noradrenalina. Sistema geniturinário. Então, fluxo sanguíneo renal, adrenalina e noradrenalina, nenhum efeito sobre o sistema geniturinário. Músculos esqueléticos. Então, consumo de oxigênio. Aí eu tenho bastante relevante para esse paciente e nada relevante ou muito pouco relevante. A glicemia para a adrenalina é extremamente relevante e para a noradrenalina inexiste ou é bem pouco. A glicemia também segue o mesmo caminho. O adulto consegue lidar com isso daí, né, com adrenalina, tomando adrenalina. No caso da noradrenalina, a gente tem inexistente zero ou muito pouco. E os níveis sanguíneos de ácido lático também são aumentados em função da adrenalina. Receptores adrenérgicos. Os receptores adrenérgicos são encontrados na maioria dos tecidos do corpo. O conceito de receptores adrenérgicos foi proposto por August em 1948 e é bem aceito atualmente. A ativação dos receptores alfa por um agente simpático mimético comumente produz uma resposta que inclui a contração do músculo liso dos vasos sanguíneos. Isso é uma vasoconstrição. Com base nas diferenças em sua função e localização, os receptores alfa têm sido divididos em subcategorias. Entanto, os receptores alfa-1 são excitatórios pós-sinápticos. E os receptores alfa-2 são inibidores pós-sinápticos. Deixa eu pôr isso aqui. A ativação dos receptores beta produz relaxamento do músculo liso, vasodilatação e broncodilatação. E a estimulação cardíaca, aumento da frequência cardíaca e da força de contração. Os receptores beta são ainda divididos em beta 1 e beta 2. Os receptores beta 1 são encontrados no coração e no intestino delgado,
e são responsáveis pela estimulação cardíaca e pela lipólise. Já os receptores beta-2 são encontrados nos brônquios, leitos vasculares e no útero, produzindo broncodilatação e vasodilatação. A tabela 3.2 ilustra as diferenças nos variados graus de atividade dos receptores alfa e beta, de 3 vasoconstritores comumente utilizados. E a tabela 3.3 lista os efeitos sistêmicos, com base na atividade dos receptores alfa e beta, tanto da adrenalina quanto da noradrenalina. Classificação das aminas simpático-miméticas, ou seja, ação direta seria adrenalina, noradrenalina, levonorefrina, isoproterenol, dopamina, metoxamina, fenilefrina. Ação indireta, a tiramina, anfetamina, metanfetamina, hidroxianfetamina. E ação mista, metaraminol e efedrina. Atividade dos vasoconstritores sobre os receptores adrenérgicos. Então, a gente tem a adrenalina, que ela estimula por igual tanto os receptores alfa 1, alfa 2, quanto beta 1 e beta 2. Já a noradrenalina, a gente tem o mesmo estímulo nos receptores alfa e no beta 1 e um pouco menor no beta 2. E a levonorefrina, uma baixa atividade sobre o alfa 1 e o beta 2, e uma boa atividade intermediária entre o alfa 2 e o beta 1. Liberação de catecolaminas. Outros fármacos simpático-miméticos, como a tiramina e a anfetamina, agem indiretamente, causando a liberação de catecolaminas, noradrenalina, de locais de armazenamento nas terminações nervosas adrenérgicas. Além disso, esses agentes podem exercer uma ação direta nos receptores alfa e beta. As ações clínicas desse grupo de fármacos são, portanto, semelhantes às ações da noradrenalina. A administração desses medicamentos em doses repetidas sucessivamente vai se mostrar menos eficaz que aquelas administradas anteriormente, devido à depleção da noradrenalina dos locais de armazenamento. Esse fenômeno é denominado taquifilaxia e não é observado com agentes que atuam diretamente nos receptores adrenérgicos. Concentração desses vasoconstritores. A concentração dos vasoconstritores é comumente referida como uma relação, por exemplo, 1/1000, se escreve 1, 2 pontos, 1000. Como as doses máximas de vasoconstritores não apresentam em miligramas, ou atualmente mais comumente em microgramas. Essa tabela já foi vista. As interpretações a seguir devem possibilitar ao leitor converter esses termos imediatamente. Ou seja, quando a gente tem escrito que tem 1/1000, significa que há 1 grama ou 1000 miligramas de soluto desse fármaco contido em 1000 ml de solução. Portanto, se tem uma concentração de 1/1000, contém 1000 miligramas em 1000 ml, ou seja, 1 miligrama por ml de solução, ou 1000 microgramas por ml. Os vasoconstritores, quando usados em soluções anestésicas patológicas, são muito menos concentrados do que aquele que é utilizado na emergência de saúde de vida, tá? Que aí é utilizado numa concentração de 1/1000. Para produzir essas concentrações clinicamente mais seguras, porém eficazes, a concentração de 1/1000 deve ser diluída, e esse processo é feito da seguinte forma. Então, para produzir uma concentração de 1/10.000, adiciona-se 1 ml da solução, que estava 1/1000, em 9 ml do solvente, por exemplo, uma água estéril. Portanto, 1/10.000, ou significa dividir 0,1 mg por ml, ou 100 microgramas por ml.
Para produzir uma concentração de 1 para 100 mil, significa dizer que 1 ml da concentração que foi obtida de 1 para 10 mil é adicionado 9 ml de solvente. Portanto, a gente tem 1 para 100 mil, ou seja, 0,01 miligramas por ml, ou 10 microgramas por ml. Os valores em miligramas e mililitro e em microgramas por mililitro das várias concentrações de vasoconstritor utilizadas em medicina são mostradas na tabela 3.4. 3.4. Concentração dos vasoconstritores clinicamente utilizados. Então, a gente tem a diluição de 1 para 1.000, 1 para 2.500, 1 para 10.000, 1 para 20, 30, 40, 20, 30, 50, 80, 100, 1 para 200 mil, tá? E aí essa relação de miligramas por mililitro, né? Uma diluição de 1 para 1.000, a gente tem 1 miligrama por ml, e na relação micrograma, a gente tem 1.000 microgramas por ml, né? Uso terapêutico, essa daí é a adrenalina que é utilizada em emergência 1 para 1.000, tá? Normalmente, a gente encontra para comprar no mercado brasileiro a diluição de 1 para 200 mil, está quase lá embaixo, tá? Nessa concentração de 1 para 200 mil de adrenalina, a gente tem 0,005 mililitros, miligramas por mililitros, que equivale a dizer a 5 microgramas por mililitros, ou seja, 9 microgramas por tubete, de 1,8 ml. Tá? A origem das concentrações desses vasoconstritores e anestésicos locais teve início com a descoberta da adrenalina em 1897, por Abel. Em 1903, Brown sugeriu o uso da adrenalina como um torniquete químico para prolongar a duração dos anestésicos locais. Brown recomendava o uso de uma concentração de adrenalina 1 para 1.000, que podia chegar até 1 para 100 mil, quando utilizada em cocaína em cirurgias nasais, uma área altamente vascularizada. Atualmente, parece uma concentração de adrenalina 1 para 200 mil proporciona resultados equivalentes com menos efeitos colaterais sistêmicos. A concentração de 1 para 200 mil, que contém 5 microgramas por ml, tornou-se amplamente utilizada, tanto na medicina quanto na odonto, e atualmente encontrada na articaína, na pilocaína, lidocaína, etidocaína e bupivacaína. Em vários países da Europa e da Ásia, soluções de lidocaína associada à adrenalina em concentração de 1 para 300 mil, nessa diluição. E 1 para 400 mil. Embora seja o vasoconstritor mais usado em anestésicos locais, tanto na medicina quanto na odonto, a adrenalina não é um fármaco ideal. Os benefícios de se adicionar adrenalina ou qualquer outro vasoconstritor a uma solução anestésica local devem ser avaliados em relação ao risco que pode estar prestes. A adrenalina é absorvida no local da injeção, assim como o anestésico local. Níveis sanguíneos mensuráveis de adrenalina são obtidos, o que exerce influência no coração e nos vasos sanguíneos. Os níveis plasmáticos de adrenalina em repouso a gente 39 microgramas por ml são dobrados após a administração de um tubete de lidocaína. Um vasoconstritor adrenalina 1 para 100 mil. O aumento dos níveis plasmáticos de adrenalina é dose dependente de maneira linear e persistência. Pode variar de alguns minutos a meia hora. Contrariando a posição previamente sustentada de que a administração intraoral de volumes usuais de adrenalina não produzia resposta cardiovascular,
e de que a liberação da adrenalina endógena apresentava maior risco para o paciente do que a sua administração exógena. Estudos recentes demonstram que os níveis plasmáticos de adrenalina após a injeção intraoral equivalem àqueles atingidos durante a prática moderada ou mesmo intensa de exercícios físicos. Esses níveis estão associados ao aumento moderado do débito cardíaco e volume sistólico. Entretanto, a pressão arterial e a frequência cardíaca são minimamente afetadas com adrenalina 1 para 20 mil do que com adrenalina 1 para 200 mil. Os efeitos cardiovasculares da levonorefrina assemelham-se bastante com o da noradrenalina. Foi demonstrado que a ifelipressina tem eficácia aproximadamente igual à da adrenalina na redução do fluxo sanguíneo cutâneo. A adrenalina continua sendo o vasoconstritor mais eficaz e mais utilizado na odonto e da medicina. Farmacologia de agentes específicos, A adrenalina primeiro. A origem. A adrenalina é disponível na forma sintética e também é obtida da medula suprarrenal dos animais. A adrenalina constitui aproximadamente 80% das secreções medulares e da suprarrenal também. Ela existe nas formas levógera e destrógera. A forma levógera é aproximadamente 15 vezes mais potente que a forma destrógera. Modo de ação, a adrenalina atua diretamente sobre os receptores alfa e beta. Os efeitos beta predominam. Ações sistêmicas sobre miocárdio, então. A adrenalina estimula os receptores beta-1 do miocárdio. Há um efeito inotrópico, ou seja, vai mexer com a força de contração. Então, inotrópico positivo, e um efeito cronotrópico, seria a frequência de contração, seria positivo. O débito e a frequência cardíaca aumentam. Células marca-passo. A adrenalina estimula os receptores beta-1 e aumenta a irritabilidade das células marca-passo, levando então ao aumento da incidência de disritmias. As taquicardíacas ventriculares e as contrações ventriculares prematuras são comuns também. Artérias coronárias. A adrenalina produz dilatação dessas artérias, aumentando o fluxo sanguíneo arterial coronariano. Pressão arterial. A pressão arterial sistólica é aumentada, a pressão diastólica é reduzida quando são administradas pequenas doses, devido à maior sensibilidade à adrenalina dos receptores beta-2. Que os receptores alfa, a adrenalina nos vasos que nutrem os músculos esqueléticos. A pressão diastólica aumenta com doses maiores de adrenalina, devido à constrição dos vasos sanguíneos que nutrem os músculos esqueléticos causados pela estimulação dos receptores alfa. Dinâmica cardiovascular. A ação geral da adrenalina no coração e no sistema cardiovascular é a estimulação direta. Então, a gente pode exibir o paciente aumento da pressão sistólica e diastólica, aumento do débito cardíaco, aumento do volume sistólico, aumento da frequência cardíaca e aumento da força de contração, além do aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio. Essas ações levam a uma redução geral da eficiência cardíaca. As respostas cardiovasculares de aumento da pressão arterial sistólica e da frequência cardíaca
desenvolve-se com a administração de 1 a 2 tubetes de anestésicos locais de adrenalina 1 para 100 mil. A administração de 4 tubetes de adrenalina 1 para 100 mil produzirá uma ligeira redução da pressão arterial diastólica. A vasculatura. A ação primária da adrenalina ocorre nas arteríolas menores e nos esfínteres pré-capilares. Os vasos sanguíneos que nutrem pele, mucosas e rins devem basicamente receptores alfa. A adrenalina produz constrição nesses nervos. Os vasos que nutrem os músculos esqueléticos contêm receptores alfa e beta, com predominância dos receptores beta 2. Pequenas doses de adrenalina produzem dilatação desses vasos resultantes das ações beta 2. Os receptores beta 2 são mais sensíveis à adrenalina do que os receptores alfa. Doses maiores produzem vasoconstrição devido à estimulação dos receptores alfa. Hemostasia. Clinicamente, a adrenalina é usada com frequência como vasoconstritor para a hemostasia durante procedimentos cirúrgicos. A injeção de adrenalina diretamente no local da cirurgia produz concentrações teciduais elevadas, estimulação predominante dos receptores alfa e hemostasia. Com a diminuição, então, dos níveis teciduais de adrenalina ao longo do tempo, a sua ação primária sobre os vasos sanguíneos é revertida para a vasodilatação. Quer dizer que tinha alguém esperando aqui, que ouviu um barulho. Ninguém ficou esperando aqui. Então, dividir a tela. E aí, Armando, tudo bom? Tudo bom, professor? Cadê o pessoal? Tá entrando, eu acho aí. Já estou quase finalizando. Pois é, né? A gente tá com dificuldade, professor, para pegar os links, entendeu? Sim, sim. Tem gente que tá com dificuldade para chegar nesses links aí. Aí só o Bastani falou que só os professores estão com esse link, entendeu? Sim, sim. Disponibilizam o link e aí os representantes têm que correr atrás para colocar eles nos grupos aqui. E agora que jogaram aqui no grupo. Nesse caso, esse link aí tá desde a primeira aula nossa, né? Ah, então esse link aqui é praticamente para a aula toda. Ou modifica? Não, não modificou, não. Ah, então, beleza, eu vou deixar salvo então aqui. E toda vez que a gente for ter nossa aula, então eu já jogo adiantado no grupo já. É. Esse Isso pede, mesmo. entendeu? Eu só tô com dificuldade agora para acessar a gravação. Tô tendo um problema com o meu Teams. Não tô conseguindo. Da aula passada, ainda não baixei a gravação para colocar no AVA para vocês. E estou tentando resolver ainda para poder baixar também mais essa gravação do dia de hoje para poder colocar para vocês. Ok, pois é, professor. Praticamente já está dando quase o horário do término. Então, a gente vai ficar, eu acho que Fica aí, deixa eu só seria ver uma coisinha. Pois é, então no caso a gente vai ter que acessar lá, quando o senhor postar lá no portal, né? Isso. As duas primeiras eu postei lá. Depois tu me dá o feedback se tá lá, se tá dando para acessar legal, tá? Ok, eu vou entrar em contato com o senhor e informo o senhor. Dia 26/8 e a do dia 2/9, se eu não me engano.
Tá ok. Aí da semana passada, que foi dia 9/9, ainda não consegui baixar. Por conta dessa questão aí. Mesmo a internet também, né? Tá ficando ruim, né? Esses dias agora. A internet está muito ruim aqui em Macapá. Tá. Ruim Tá mesmo. muito ruim. Mas eu vou repassar essas informações aí para os colegas lá do grupo do WhatsApp, né? Do grupo Nossa Turma, Sim. e eu entro em contato com o senhor para ver se já está lá as aulas. Tá. Tá Tá ok. ok? Tá Então, ok. beleza, professor. Boa noite. Boa noite. Vá com Deus. Então, com a diminuição dos níveis teciduais de adrenalina ao longo do tempo, a sua ação primária sobre os vasos sanguíneos é revertida para a vasodilatação, devido à predominância das ações sobre os receptores de beta-2. Por isso é comum a observação de algum sangramento aproximadamente 6 horas após o procedimento cirúrgico. Em um teste clínico envolvendo a extração de terceiros molares, ocorreu sangramento pós-operatório em 13 dos 16 pacientes que receberam adrenalina junto com anestésico local para hemostasia, enquanto que entre os pacientes que receberam anestésico local sem vasoconstritor, a mifacaína pura, nenhum dos 16 pacientes apresentou sangramento 6 horas após a cirurgia. Foram observados também aumento da dor pós-operatória e atraso na cicatrização das feridas, nesse grupo de pacientes que recebeu o anestésico local com vasoconstritor adrenalina. Tá? Esse efeito é chamado efeito rebote também. É muito importante isso daí. Quanto mais droga você administra, quanto mais adrenalina você administra no vaso, com vistas a promover a hemostasia, maior vai ser o sangramento no pós-operatório lá, desse paciente 6 horas após. Isso é o chamado de efeito rebote. Sistema respiratório. A adrenalina é um potente dilatador, efeito beta-2, no músculo liso dos bronquíolos. É uma substância importante para o tratamento dos episódios asmáticos agudos, por exemplo, no broncoespasmo. Sistema nervoso central. Nas doses terapêuticas habituais, a adrenalina não é um estimulante potente do sistema nervoso central. Suas ações estimulantes no sistema nervoso central tornam-se proeminentes quando é administrada em uma dose excessiva. Seu metabolismo aumenta o consumo de oxigênio em todos os tecidos, por isso, por meio de uma ação beta, ela estimula a glicogenólise no fígado e nos músculos esqueléticos, elevando os níveis de glicose em concentrações de adrenalina de 150 a 200 picogramas por ml. Essa resposta pode ser obtida com o equivalente a 4 tubetes de anestésico local contendo adrenalina na diluição de 1 para 100 mil. Final da ação e eliminação. A ação da adrenalina é finalizada primariamente pela sua recaptação pelos nervos adrenérgicos. A adrenalina que escapa à recaptação é rapidamente inativada no sangue pelas enzimas catecol ou metiltransferase e monoaminoxidase, as quais são presentes no fígado. Apenas pequenas quantidades, aproximadamente 1%, da adrenalina são excretadas de forma alterada na urina. Os efeitos colaterais e superdosagem. As manifestações clínicas da intoxicação por doses excessivas da adrenalina estão relacionadas com a estimulação do sistema nervoso central e inclui aumento do tremor e ansiedade, tensão, agitação, cefaleia, pulsação, tremor, a fraqueza, a tontura, a palidez, dificuldade respiratória e a palpitação. Com níveis crescentes de adrenalina no sangue, as arritmias cardíacas, especialmente as ventriculares, tornam-se mais comuns. A fibrilação ventricular é uma consequência rara, mas que também é possível. Pode ser observados aumentos dramáticos na pressão sistólica, que pode ficar maior do que 300 milímetros de mercúrio, e a diastólica, que pode ficar maior do que 200 milímetros de mercúrio, que podem causar, então, uma hemorragia cerebral. Os episódios de angina podem ser precipitados em pacientes com insuficiência coronariana,
devido à rápida inativação da adrenalina, quase estimulante de reação à superdosagem, essa reação tóxica, é geralmente breve. Aplicações clínicas. Então, seria para tratamento de reações alérgicas agudas, no caso de anafilaxia, tratamento em episódios asmáticos agudos, por exemplo, quando o paciente está em broncoespasmo, não consegue respirar, os bronquíolos fecharam, tratamento da parada cardíaca, como um vasoconstritor para hemostasia, como um vasoconstritor em anestésicos locais, para diminuir a absorção desse anestésico local pelo sistema cardiovascular, como um vasoconstritor nos anestésicos locais para aumentar a profundidade da anestesia, como um vasoconstritor em anestésicos locais para aumentar a duração dessa anestesia e para produzir também midríase. Disponibilidade em odontologia. A adrenalina é o vasoconstritor mais potente, mais amplamente utilizado na odontologia. Está disponível nas seguintes diluições. Deve ser usado em solução menos concentrada que produzirá controle eficaz da dor. Então, a lidocaína é disponível com 2 concentrações, adrenalina 1 para 50 mil e 1 para 100 mil, nos Estados Unidos e Canadá, e com concentrações de 1 para 80 mil, 1 para 200 mil e 1 para 300 mil em outros países. Aqui no Brasil, a gente só tem a concentração de até 1 para 200 mil nos nossos tubéculos de anestesia local. A duração de anestesia pulpar e dos tecidos moles é equivalente em todas as formas. Portanto, é recomendado o uso da lidocaína com adrenalina na concentração de 1 para 100 mil, quando é necessário o controle prolongado da dor. Quando disponível, lidocaína com adrenalina 1 para 200 mil, 1 para 300 mil, é preferida para esse controle da dor. A tabela 3.5 representa os níveis máximos recomendados sugeridos pelos autores. São dados conservadores, mas que fornecem ao dentista volumes adequados para a produção de uma anestesia clinicamente aceitável. A American Heart Association afirmou que as concentrações típicas de vasoconstritores contidos nos anestésicos locais não estão contraindicados para pacientes com doença cardiovascular, desde que seja realizada a aspiração prévia, a injeção do anestésico seja lenta e que ela seja administrada a menor dose eficaz possível. Em 54, a New York Heart Association recomendou que a dose máxima de adrenalina fosse a 0,2 mg por consulta. Nos anos seguintes, a AHA recomendou a restrição da adrenalina em anestésicos locais quando administrados a pacientes com doença cardíaca isquêmica. Mais recentemente, a Agency for Healthcare Research and Quality revisou a literatura publicada sobre os efeitos da adrenalina em pacientes odontológicos com a pressão arterial elevada. O relatório revisou 6 estudos que avaliaram os efeitos do tratamento odontológico, por exemplo, extrações dentárias, em pacientes hipertensos que receberam anestésicos locais com e sem adrenalina. Os resultados sugeriram que indivíduos hipertensos que se submetem a extrações que apresentam pequenos aumentos da pressão sistólica e da frequência cardíaca, com o uso de anestésico local contendo adrenalina. Esses aumentos associados ao uso da adrenalina somam-se aos aumentos da frequência cardíaca e das depressões sistólicas e diastólicas que os pacientes hipertensos apresentam ao serem submetidos ao procedimento, mesmo sem o uso da adrenalina, quando comparados aos pacientes normotensos. Não foram relatados efeitos adversos entre os indivíduos dos estudos incluídos na revisão e foi identificado na literatura somente um relato de efeito adverso associado ao uso da adrenalina. Em pacientes com comprometimento cardiovascular, parece prudente limitar ou evitar, se possível, a exposição a vasoconstritores. Isso inclui pacientes com risco cardiovascular, sistema 3, no sistema ASA mal compensado, todos os pacientes ASA 4 também. Entretanto, como já foi dito,
O risco de administração de adrenalina deve ser avaliado em relação aos benefícios que podem ser obtidos com a sua inclusão na solução dos anestésicos locais. Pode ser fornecido controle clinicamente adequado da dor para esse tipo de paciente sem um vasoconstritor na solução. Há o efeito negativo potencial da anestesia inadequada em relação à liberação endógena dessas catecolamidas que vão acontecer em resposta à dor repentina e inesperada que esse paciente vai se submeter. Aqui na 3.5, doses máximas recomendadas de adrenalina. Tem pacientes normais, classificado como ASA 1. Adrenalina 1 para 200 mil, olha lá, 22 tubetes. Tá? O volume máximo real de administração é limitado pela dose do agente anestésico local, tanto de 1 para 100 mil, quanto de 1 para 200 mil. Tá? Pacientes com doença cardiovascular clinicamente significativa, ou seja, pacientes do tipo ASA 3 e ASA 4. Né? Aí, 1 para 100 mil seriam 2 tubetes, e 1 para 200 mil seriam 4 tubetes. Fazer tudo, qualquer tipo de procedimento cirúrgico nesses pacientes ASA 3 ou ASA 4. A hemostasia. As soluções de anestésico local contendo adrenalina são utilizadas através de infiltração no local da cirurgia, para prevenir ou minimizar a hemorragia durante procedimentos cirúrgicos ou outros. A concentração de adrenalina de 1 para 50 mil é mais eficaz nesse aspecto do que soluções menos concentradas, de 1 para 100 mil ou de 1 para 200 mil. As concentrações de adrenalina de 1 para 50 mil e de 1 para 100 mil são consideravelmente mais eficazes em restringir a perda sanguínea durante a cirurgia. A experiência clínica tem mostrado que pode ser obtida a hemostasia eficaz com concentrações de adrenalina 1 para 100 mil, embora um pequeno volume de adrenalina 1 para 50 mil necessário para a hemostasia não aumente o risco para o paciente. Deve ser sempre considerado a menor dose para esse paciente, ou seja, o uso da concentração de 1 para 100 mil. Especialmente em pacientes sabidamente mais sensíveis às catecolaminas, estes incluem indivíduos com comprometimento cardiovascular de risco ASA 3 ou ASA 4, e os pacientes geriátricos também. Bom, então esse foi o nosso tópico de hoje, né? E a gente vai parar aqui noradrenalina. Semana que vem. Pronto. E finalizando a reunião agora. Boa noite. Tchau, tchau. Até semana que vem.